Agora, um assunto que vale para todo mundo, né? Como nós estávamos falando em relação à segurança agora para as compras de final de ano. Pensando nisso, a gente preparou um bate-papo para você sobre segurança. Até porque diariamente a gente mostra aqui na edição da tarde casos de furtos, roubos em locais movimentados, né? Infelizmente, a bandidagem age rápido. Como ir às compras nesse final de ano com segurança, especialmente em lugares com um grande número de pessoas? Sobre o assunto, eu converso agora com o especialista em segurança pública, o Adalberto Santos. Adalberto, desde já, obrigada pela sua participação aqui na edição da tarde. Karina, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e aproveito para cumprimentar os seus telespectadores no dia de hoje. Obrigada. Bom, a gente sabe que é um final de ano atípico, né? Que nem pode aglomerar, mas ainda assim tem movimentação e tem ação dos criminosos, né? O que fazer para evitar furto, roubo durante as compras? São dicas valiosas aí para todo período, inclusive. Exatamente. Bom, como você bem disse, estamos vivendo um momento atípico e o ideal é que se busque ir nesses lugares movimentados, com grandes aglomerações, nesse momento da nossa pandemia. Está faltando pouco agora para a gente resolver, então é bom as pessoas terem um pouquinho mais de paciência e esperar o momento certo. E quando tiver que ir, vá com cuidado, com máscara, mantenha o distanciamento necessário. Com referência ao crime de furto, realmente essa época do ano, sofremos um pico nesse tipo de crime, porque obviamente há aglomerações, as lojas ficam cheias, as pessoas estão na rua, principalmente nos centros comerciais, e é justamente nesse momento que os meliantes, os criminosos se aproveitam. É importante dizer que esse tipo de crime especificamente é um crime que nós chamamos crime de oportunidade, ou seja, esse tipo de criminoso ele vai esperar o momento certo, vai ver a oportunidade para poder escolher a vítima. Então é importante que a gente não dê essa oportunidade, porque a partir do momento que a gente não dá essa oportunidade a ele, a probabilidade de acontecer fica bastante reduzida. Então, dentre as sugestões que nós podemos dizer, uma delas é: evite carregar bolsa virada para trás, mochila, bolsa, porque isso nos distrai, a gente não vê quem está atrás de nós e eles usam estilete ou mesmo a mão leve para poder fazer isso. Então, o ideal é sempre carregue a bolsa na parte frontal, junto ao corpo, que aí ele vai perceber que você está com cuidados e ele não vai vir em você. Então, bolsas, mochilas, é importante que você carregue sempre à frente. Outro ponto importante é não manter as duas mãos ocupadas no trânsito ou nas ruas. O importante é sempre você estar com uma mão livre. Então, não se enche de sacolas, pacotes, porque ele facilmente vai te abordar, vai trombar em você e vai subtrair provavelmente bens que você tenha acabado de comprar ou coisa parecida, né? Outro ponto que é importante é o celular. O celular é hoje o objeto com maior índice de furto nos grandes centros. Então é importante que não fique se falando ao celular no meio da rua, transitando, usando fone de ouvido também, porque demonstra que vocês têm um celular. Então, em caso de você precisar realmente usar o celular, que toque o celular ou uma ligação de urgência, procure entrar num comércio para poder falar e, principalmente, procure ficar de costas para uma parede, para que não tenha o perigo de você ser abordado por trás, né? Outro ponto importante é você evitar, dentro de lojas de grande aglomeração, você ter muitos pacotes e se distrair, perder o contato visual dos seus pacotes, das suas sacolas, né? Então, é importante que você não perca o contato visual, porque, inclusive, esses tipos de marginais atuam também dentro do comércio, viu, Karina? O senhor falou dessa questão de não estar com as duas mãos cheias, né, ao mesmo tempo. Vale até a orientação de fazer as compras aí, ir uma ou duas vezes, ir mais vezes para os locais para não ter que andar com várias sacolas, até por conta da aglomeração também, dar uma dividida aí nessa questão? Não tenha dúvida, não tenha dúvida.
Se nós juntarmos as duas prevenções que nós estamos precisando nesse momento, que é a questão da criminalidade, nos prevenirmos dela e também nos prevenirmos da pandemia, então é importante que você vá com o objetivo certo, né? Ou seja, você já sabe o que você vai comprar, para que você não fique pulando de loja em loja ou ficar transitando muito nas aglomerações. Faça a sua compra de maneira objetiva e procure carregar o menos pacotes possíveis. Então, vale a sugestão de se fazer isso de 2 ou 3 vezes ao longo desse período. E se acontecer, a pessoa foi furtada ou roubada, em que situação fazer alguma coisa e o que fazer em casos como esse, furto, roubo, questão de boletim de ocorrência, como que a pessoa deve proceder, Adalberto? Exatamente, muito importante essa pergunta. É importante que todas essas sugestões que nós estamos dando, fique claro que ela não vai impedir que aconteça, obviamente. Não existe risco zero, não é verdade? O que existe usando dessas precauções, você vai diminuir bastante a possibilidade de acontecer, não é verdade? Muito bem, mas caso aconteça, é muito importante que você faça o registro através de um boletim de ocorrência. Eu vou explicar por que é importante isso. É através do boletim de ocorrência que as polícias criam estratégias de combate a esse tipo de crime, né? Então, fazer o boletim ajuda que você não seja vítima uma segunda vez, porque aí as autoridades vão começar a atuar naquela área, naquela região, vai perceber o índice de ações criminosas que estão acontecendo naquela região e também vai contribuir muito com a sociedade. Então, é fundamental, é importantíssimo que a vítima faça o boletim de ocorrência. E a outra que é muito importante também procure de todas as maneiras, como nós estamos conversando aqui, se prevenir e evitar que aconteça. Mas caso você seja abordado, jamais reaja, jamais reaja. Não significa que um simples furto não pode se tornar um caso de violência ou até de uma fatalidade. Então, procure evitar ao máximo, mas se vier a ocorrer, não reaja, viu, Karina? É a melhor coisa a se fazer. Certo, e a gente já até aproveita para perguntar também, né, a gente falando especificamente desse período de final do ano, de compras, maior movimento, mas no geral, o senhor como especialista, como que na maioria das vezes os criminosos agem? Acabam agindo aí em centros comerciais, mesmo sem ser período de festa, período de maior movimento, que acabam acontecendo também os furtos e roubos? São práticas já conhecidíssimas no mundo do crime, né? Normalmente eles não agem sozinhos, por isso justamente a gente apregou a questão de não reagir. Eles não agem sozinhos, normalmente tem o olheiro, tem o observador, tem aquele que vem conversar com você para te distrair, enquanto o outro está te furtando. A trombada é encostar uma pessoa na outra, dissimulando que foi apenas um esbarrão. Então, é importante que você evite estar em locais com grande aglomeração, porque evita também que esse toque, esse esbarrão, esse contato aconteça, né? Então, é importante que você sempre tenha uma visão geral, 360 graus ao seu redor, porque aí com isso você tem uma visão melhor para poder se proteger, né, Karina? Então, normalmente eles agem em dupla ou em grupos e vão de alguma maneira tentar te distrair. Como eu disse no começo, é um crime de oportunidade e é um crime de dissimulação, mas não significa que ele não pode se tornar um crime violento. Então é importante nunca reagir. E aí, fugindo desse crime de oportunidade, os criminosos chegam a estudar? Eles estudam movimentação e tudo mais, até para se tornarem especialistas, digamos assim, em certas maneiras de agir? Não tenha dúvida, né? Obviamente, guardadas as devidas proporções, nós podemos dizer que eles são brilhantes estudiosos do comportamento humano. Então, eles vão sempre observar aquela pessoa um pouco mais distraída, aquela pessoa que está com criança no colo, carregando criança, carregando muito pacote. Ele sabe que aquela pessoa está num ambiente que ela criou uma questão de vulnerabilidade, né?
Então, ele vai sempre estudar o comportamento da vítima antes de agir. Isso você pode ter certeza que eles jamais vão chegar fazendo. Eles vão acompanhar por um certo período o comportamento, se a pessoa está olhando na vitrine das lojas distraída, muito tranquila, relaxada. Então, são essas pessoas que eles vão buscar. Jamais eles vão atacar uma pessoa que ele perceba que está atenta, que está se cuidando. Não porque aquela pessoa é melhor que a outra, não é isso. É porque o bem da verdade, ele está buscando o que é fácil fazer, né? Por concepção, o criminoso quer obter lucro de maneira fácil, né? De maneira ilegal. Então, ele vai sempre procurar o que é mais fácil. Quanto mais você dificultar a ação, menor é a chance dele te pegar. Entendi. O senhor já deu aí várias dicas agora durante a nossa conversa, né? Dicas preciosas, mas antes de encerrar, tem mais alguma colocação que o senhor queira fazer para esse período e para que caiba aí dentro de dica ainda de segurança? Eu acho que o mais importante esse ano, que é um ano atípico, as pessoas estão realmente bastante atingidas por toda essa situação. Então, óbvio que psicologicamente todos nós estamos preocupados, todos nós estamos passando por um momento de ansiedade, de espera por boas notícias. Então, isso faz com que a gente se distraia. E também que a gente vá em locais que não é o momento certo para ir. Então, procurem fazer as suas compras de maneira bem objetiva, vão rapidamente, voltem rapidamente, não participem de locais onde esteja com muita aglomeração, é um momento muito importante para todos nós. E jamais se distraia com objetos ou no centro da cidade, de tal forma que você possa se tornar uma vítima. Tá ótimo, Adalberto, muito obrigada pela entrevista, pela participação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Karina, e estou inteiramente à disposição quando vocês nos chamarem. Tá ótimo, obrigada. Então tivemos aí diversas dicas importantes para conseguir se proteger e evitar, né, uma chateação maior nesse período.